A paz do Senhor, que bom poder estar novamente com você, que Deus abençoe sua vida, que tenha acompanhado o devocional da família Fama. Se tiver perdido aí algum vídeo dessas reflexões pastorais, é só você acessar o canal que todos os vídeos continuam à sua disposição. Chegamos à quarta reflexão pastoral sobre lealdade e deslealdade, hoje focando uma cultura de lealdade. Como base da reflexão de hoje, estarei lendo Hebreus capítulo 13, versículos 16, 20 e 21, e Gálatas capítulo 5, versículos 15 e 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque tais sacrifícios Deus se agrada. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que é perante ele agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Uma cultura pode ser definida simplesmente como sendo a maneira como as pessoas pensam e fazem as coisas no lugar onde elas vivem. A cultura implantada e cultivada em uma instituição é uma poderosa força, é quem vai apontar o norte da instituição, é a ferramenta através da qual se prevê os resultados que serão colhidos pela instituição ou pela pessoa. Uma instituição pode ter uma cultura de deslealdade ou de lealdade. Um clima vai dominar na instituição, o da lealdade ou da deslealdade ou da traição. Observa-se que há algumas instituições em que existe um clima de reverência, respeito e amor genuíno dos liderados quanto à pessoa do líder, não se vê comentários sarcásticos, escarnecedores das equipes auxiliares. Há um sentimento dominante, o de, acima de tudo, preservar a instituição a fim de garantir a estabilidade e o sucesso da missão a que todos se propõem estarem envolvidos nela. Na contramão do ideal, existem instituições em que as equipes auxiliares elas não hesitam em difamar seus superiores, principalmente aproveitando-se da ausência deles, e trabalham para ganhar a simpatia de pessoas que possam lhe favorecer futuramente. Com frequência, ridicularizam a instituição, ridicularizam seus administradores e as equipes de líderes, até mesmo diante de pessoas que estão fora da instituição. A cultura cultivada dentro de uma empresa, de uma família ou de uma igreja é simplesmente um conjunto de costumes e valores aos quais as pessoas que integram esta ou aquela instituição estão acostumados. A pessoa pode até não perceber, mas essa é a realidade. Uma pessoa que vier de um local onde existe uma cultura diferente, ao chegar ela vai perceber com facilidade a cultura a qual ela vai se deparar dentro da instituição que ela encontra. Se essa cultura é boa ou se essa cultura é ruim. Com frequência as pessoas se decepcionam ao ingressar em uma empresa, ao entrar numa igreja, ao se aproximar de uma família ou de uma determinada pessoa por descobrir que não é o que elas imaginavam. É indiscutível a necessidade de se criar uma cultura de confiança, de fidelidade, de lealdade nas instituições, bem como em todas as relações sociais. Expor as lideranças, ridicularizar as equipes de trabalho, se mostrar desleal às pessoas amigas, não ajudam a resolver eventuais problemas, apenas piora a situação. Existem pelo menos 5 chaves para se criar uma cultura de lealdade. A primeira chave é a chave do vento do norte. Provérbio número 25, verso 23 diz: como o vento do norte movimenta, ou seja, como o vento do norte ele traz ou afasta a chuva, a língua fingida atrai o olhar irado. Uma tempestade, por mais poderosa que ela seja, ela pode ser afastada por um vento forte. O vento tira a tempestade de um lugar e leva em outra direção. Da mesma forma, o poder das línguas maldizentes pode ser neutralizado por alguma expressão facial. A pessoa ela precisa apenas demonstrar com sua expressão facial que não está interessada naquele tipo de conversa. A atitude contrária, de acordo com a Bíblia, é forte o suficiente para deter as pessoas desregradas e rebeldes. Certa vez, um pastor auxiliar, ao ouvir uma jovem senhora dizer que só continuava na igreja porque ele era uma pessoa acessível e que se não fosse por ele, ela já teria saído da igreja, ele franziu o rosto, demonstrando não concordar com aquelas palavras. Em outras palavras, aquela jovem senhora estava dizendo que o pastor titular não era gentil o bastante e que a única razão de ela permanecer na igreja era a pessoa do pastor auxiliar.
A expressão facial foi suficiente para abafar qualquer continuidade de conversação traiçoeira. O diabo muitas vezes usa pessoas comuns para trazer ou para promover essas tentações. Um bom exemplo é o que aconteceu com a nação de Israel nos tempos do rei Saul. Quando o exército de Israel voltava da guerra contra os filisteus, as mulheres em êxtase elas dançavam cantando: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. E isso não era verdade. Davi até aquele momento ele só havia matado Golias e não uma dezena de milhares. O exército de Israel, comandado pelo rei Saul, foi quem havia ferido os filisteus. Não se engane com palavras vazias, com palavras elogiosas que vêm de boca de pessoas sem maturidade espiritual. Lembre-se, é o vento norte que movimenta grandes tempestades. A segunda chave para uma cultura de lealdade é a chave da poda constante. Para que uma árvore não seja prejudicada por hospedeiros que venham sugar seus nutrientes e prejudicá-la ao ponto de torná-la improdutiva, deve-se fazer podas constantes. Em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9, Jesus dizia esta palavra: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse o vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-a este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Ou seja, uma árvore, uma pessoa que ocupa um espaço e insiste em ser improdutiva, deve ser tratada. E caso o tratamento deixe de produzir o efeito necessário, a árvore, a pessoa, deve receber uma intervenção mais dura e até traumática a fim de evitar prejuízos para as demais áreas, para as demais pessoas. Os exemplos bíblicos a seguir que eu vou citar podem ser aplicados em quaisquer tipos de instituições, seja empresa, igreja, família ou quaisquer outros tipos de grupos sociais. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 e 2, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui Jesus deixou um exemplo prático ao dizer que aqueles que só querem se auto-beneficiar estando nele, que se recusam a serem produtivos, que se recusam a gerar benefícios no espaço em que foram introduzidos, que se levantam contra quem os efetivaram nas posições em que eles estão atuando, devem ser cortados. Em Lucas capítulo 9, versículo 3, Jesus adverte de forma preventiva: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 17, Jesus declarou: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Aqui novamente Jesus coloca a necessidade de se dar a chance para a pessoa mudar de comportamento. Mas caso haja resistência, recusa ou rejeição das oportunidades oferecidas, a exposição pública no sentido de se revelar as verdadeiras intenções ou os verdadeiros comportamentos deve vir a ser necessária. Em Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo orienta a Tito: O homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Em Atos, capítulo 10, versículos 28 a 30, o apóstolo Paulo ele orienta as pessoas que ocupam cargos de liderança, que têm pessoas debaixo de sua autoridade, de sua tutela, de suas orientações, e essas instruções cabem perfeitamente em qualquer tipo de instituição, já que todas as autoridades elas são constituídas por Deus para exercerem as funções independente de onde elas estiverem. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou vos constituiu líderes, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou para administrar a empresa, a instituição, o grupo, que Deus colocou você como autoridade sobre ela. Porque eu sei isto, diz o apóstolo Paulo, que depois da minha partida,
Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, a parte B, Paulo estimula as pessoas a refletirem sobre algo óbvio, mas que estava sendo esquecido por aquelas pessoas. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Jesus, a exemplo de Paulo, ele diz algo óbvio e que precisa ser visto como uma realidade a ser admitida e se empreender ações preventivas a fim de se evitar o mal maior. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Isto porque uma pessoa insatisfeita e discordante dentro de uma instituição, seja empresa, família, sociedade ou um grupo social, ela contamina as outras pessoas com a sua atitude descontente. Judas, por exemplo, após desistir do ministério de Jesus, após no seu coração ter abandonado a Jesus, para se evitar um mal maior, ele ouviu da boca do próprio Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Ou seja, o que tens para fazer, faça depressa. É inadmissível que sempre que houver necessidade de um exemplo para ilustrar um ponto negativo, se recorra à própria igreja, se recorra à própria empresa, à própria família ou ao próprio grupo social que a pessoa pertença como sendo um exemplo negativo. Pessoas desleais, infiéis, elas podem contaminar o rebanho que foi comprado pelo sangue imaculado de Jesus, como também pode contaminar o ambiente de trabalho na empresa ou no grupo social que as pessoas estiverem inseridas. A terceira chave para uma cultura de lealdade é a chave do fogo. Por vezes é necessário criar alguma condição para expor os elementos desleais dentro de uma instituição ou da equipe. Paulo, ao chegar na ilha de Malta, juntamente com seus companheiros de viagem, recolheu galhos para a desejada e apreciada fogueira em um dia de muito frio. Atos capítulo 28, versículo 3 diz que: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou seja, de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. No meio dos galhos dos gravetos havia uma cobra que parecia com um graveto. O fogo colocado nos gravetos apenas expôs a cobra, obrigando-a a se revelar ou a revelar sua verdadeira natureza. Antes de serem submetidas ao fogo, algumas cobras podem parecer meros galhos. O fogo do templo é um bom exemplo para revelar a natureza de uma cobra que está camuflada, existente em algumas pessoas. Tempos difíceis também expõem o verdadeiro ser de uma pessoa. Simplesmente suavizar o caminho no qual as pessoas passam não ajuda em nada para testar os corações das pessoas. Pessoas que pressionam em sair da igreja por falta de promoções ministeriais, ou em sair das empresas por falta de uma promoção profissional, ou por falta de um aumento de salário ou de um reconhecimento público, elas se rebelarão a si mesmo, embora sejam promovidas, embora recebam aumento de salário ou sejam reconhecidas publicamente. A verdade é que promoções, aumentos ou reconhecimentos públicos só fortalecem as pessoas em suas posturas de deslealdade, já que a torna ainda mais influente, com maior poder de ação e de reação. A quarta chave para uma cultura de lealdade é a chave de trabalhar somente com pessoas dispostas. Mesmo trabalhando para recuperar as pessoas, é necessário se observar a existência de pessoas relutantes integrantes da equipe. Se o coração de uma pessoa reluta para não estar mais com você, é melhor abrir caminho para ela ir de forma pacífica. Trabalhe para recuperar as pessoas, mas procure trabalhar com pessoas dispostas, com pessoas felizes em fazer o que precisa ser feito. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 11 e 12, a parte A, Paulo orienta: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes, porque se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem. Esgotados os recursos de recuperação, será o momento de ajudar os desleais, os infelizes a saírem, a seguirem seus caminhos de deslealdade. A quinta chave para uma cultura de lealdade é a chave de ensinar contra a deslealdade. O ensino constante de assuntos como lealdade e deslealdade, como fidelidade, é de grande importância. Muitas pessoas não gostam de ouvir sobre esses temas, mas eles precisam ser trazidos à tona.
muitas pessoas, por deixarem de ter conhecimento em relação ao assunto de lealdade, deslealdade, de fidelidade, de infidelidade, elas acabam sendo envolvidas na evolução de processos de deslealdade. Outras nem percebem o que estão fazendo, como foi o caso dos 200 homens que acompanharam Absalão, que seguia para se autoproclamar rei de Israel, para destronar o próprio pai, para matar o rei Davi. O ensino constante é uma importante ferramenta para se evitar que as pessoas se envolvam sem saber em atividades traiçoeiras de deslealdade. Todas as pessoas, indistintamente, terão a sua cota de tentação para se tornar desleal. Até mesmo as pessoas que ocupam cargos de diretoria, de gerência, de ministros, de liderança de departamento, até mesmo pastores titulares, eles terão tentados a assumir ou a ter uma postura de deslealdade. Para se edificar uma igreja, uma empresa, uma família ou um grupo social forte, deve-se ensinar sobre o assunto à luz das Escrituras. Tome cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre você. Não ignore o estilo traiçoeiro do inimigo em agir com suas estratégias diabólicas. Reflita sobre essas chaves para a criação de uma cultura de lealdade. Se utilize do vento do norte para afastar a deslealdade do ambiente em que você está inserido. Deixe claro que você não concorda com a cultura da deslealdade. Realize podas constantes e elimine aqueles elementos que só querem sugar sem nenhuma reciprocidade. Se utilize do fogo, das situações que vão obrigar os desleais a se rebelarem para receberem um tratamento justo que merecem. Trabalhe somente com pessoas dispostas, com pessoas que têm prazer em ter oportunidade e aproveitar as oportunidades, se esmerando ao máximo no que fazem ou no que precisam fazer. Ensine as pessoas à sua volta sobre a necessidade da lealdade como um princípio bíblico, bem como sobre os terríveis danos que a deslealdade provoca nas instituições e também nas pessoas que se propõem a serem desleais. Quem descobrir que esteja cultivando algum sentimento de deslealdade, é tempo de rever seu posicionamento e aproveitar as oportunidades dadas por Deus por meio destas reflexões sobre lealdade e deslealdade, antes que o Senhor se utilize do machado que está posto na raiz das árvores, que está posto na raiz das pessoas. Os que perceberem que estão aí na fase de serem tentados a se tornarem desleais, resista a esse terrível mal e ele se afastará sem provocar danos, por vezes irreversíveis. Oportunidade Deus proporciona a todos, mas somente quem for sábio diante de Deus aproveita as oportunidades em tempo oportuno. Até a próxima reflexão do devocional da Família Fama. Prossiga na paz do Senhor.